Salve mochileiros, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa primeira temporada aqui do Mochila Cast, um podcast para compartilhar histórias inspiradoras de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação e, é claro, com uma pitada de humor, inovação, empreendedorismo e tudo mais que você tem para se divertir e aprender muito com a gente. Eu já te convido aí a se inscrever no nosso canal, tá bom? Curtir, compartilhar, divulga para geral. E esse convite também é para você que quer fazer parte aqui do nosso time, divulgando sua marca, o seu nome, seja nosso patrocinador. Nossa equipe vai ficar muito feliz em tê-lo conosco. E olha só, hoje eu estou com um convidado muito especial. Ele está viajando aí o Brasil, desbravando muitos cenários e está recebendo muitas mensagens que estão alimentando o seu imaginário. Eu estou aqui com o Rafael Procópio, matematicário. Seja bem-vindo. É até engraçado você falar matematicário. Tem gente que fala para mim, porque o nome do meu projeto é Matemática Rio, que foi o pior nome que eu poderia escolher. Mas o pessoal fala assim, por que não é matematicário? Já que boticário é onde se criam as plantas. Já que orquidário é onde cria orquídea. Matematicário, você cria matemática. Pois é. É um nome muito mais maneiro. Já está batizado aqui. Matematicário. Pois é. Então, seja bem-vindo, professor Rafael Procópio. Eu que agradeço. Muito feliz de estar recebendo você. Para mim também é uma honra, né? A gente que segue no Instagram, que é fã, que está acompanhando todo o trabalho, tê-lo aqui conosco nesse episódio, compartilhar um pouco sobre sua trajetória, batizando você com um novo nome, lógico, agora, que vai ficar. Inclusive, já queremos aí visitar. Tem um cartório pertinho aqui, vamos registrar. Sair de Alagoas já registrado. Mas, muito feliz. Seja bem-vindo e compartilhar um pouco da sua trajetória aí. Eu que agradeço ao convite. É sempre uma honra estar em Maceió, visitar essa cidade maravilhosa. Eu sou do Rio de Janeiro, que é conhecido como cidade maravilhosa, mas para mim, Maceió é uma cidade que sempre me acolhe muito bem. Tenho vários amigos aqui. O Ives Urquiza, que está aqui com a gente também, é um grande amigo meu aqui em Maceió e adoro essa cidade. Voltarei mais vezes e sempre que voltar, estou à disposição. Pô, seja bem-vindo sempre, para a gente poder conhecer mais e, enfim, te levar umas escolas também aí pelo interior do estado para você compartilhar. Vai ser um prazer. Seu conhecimento, sua história, sua inspiração. Queria começar falando um pouquinho sobre o Rafael na infância, pequeno, como era esse garoto? Sempre foi apaixonado por matemática ou teve aí na sua trajetória algum livro, ou seria outro caminho, a matemática caiu assim e casou perfeitamente com a sua trajetória? É engraçado isso, porque tem gente que sempre tem duas opções, né? Ou o cara era muito ruim em matemática, ele levou aquilo, né, como questão de honra, tenho que aprender, tenho que me desenvolver, tenho que superar. Ou tem um cara que já nasceu com a cabeça já meio que moldada para as exatas, e aí ele segue esse caminho. O meu é o segundo caso. Eu meio que nasci já com a cabeça meio boa em matemática. Então, desde que eu me lembre, com 4, 5 anos de idade, eu já dava meus pulinhos ali. Sempre consegui entender com muita facilidade matemática. Nunca tive muita dificuldade em aprender essa disciplina. A minha pior matéria na escola era história. Uau! História era brava pra mim. Eu não sei se era decorar. Porque... Exato. Então, eu tive professores que passavam história desse formato aí, negócio de decoreba, decorar data, decorar nome. Aí aquilo não fazia muito sentido pra mim. Entendi. Eu vim aprender história depois, ao estudar a história da matemática. Aí que fazia mais sentido. Foi aí que eu aprendi história. Mas a matemática sempre foi meio que natural para mim, assim. Corria no meu sangue desde que eu era pequeno. E é engraçado porque não é nem uma questão de família, assim. Porque eu sou o único matemático da minha casa. Da minha família. São quantos, assim, irmãos? Você tem... Eu tenho uma irmã. Certo. Aí tem meu pai, minha mãe. Eu tenho vários tios. A minha mãe tem 7 irmãos. Todo mundo apaixonado por matemática? Não. Na verdade, a família da minha mãe, o pessoal é mais um lance de artistas. Assim, o pessoal gosta de desenhar, pintar. E a família do meu pai é um pessoal mais voltado... Tem um tio que é enfermeiro e o outro que é administrador de empresas. Aí eu sou o único matemático mesmo da família, assim, que nasceu com a cabeça meio de exatas. É graduação e licenciatura? Isso, eu fiz a licenciatura em matemática na Universidade Gama Filho. Depois eu fiz uma pós-graduação em ensino de matemática na UFRJ. Essa é a minha formação. Muito bem. E aí, desde pequenininho, me desenvolvendo com matemática na escola. Tive sorte de ter vários professores. Você perguntou de professores, de inspirações. A minha primeira inspiração que eu me lembro, quando criança, é estranho, mas é Cavaleiros do Zodíaco. Uau! Essa história é boa, hein? Aqui, olha aqui. Vamos lá. Tem uma tatuagem aqui, ó. Cara. A tatuagem do Ike de Fênix. Sim. Essa tatuagem eu fiz depois que eu peguei Covid, quase morri, aí Fênix voltou das cinzas. Mas o Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro que na Batalha dos Cavaleiros de Ouro,
eles falavam da velocidade da luz, aquilo me intrigava, né? O cara, velocidade da luz, velocidade do som, que os cavaleiros emitiam poderes à velocidade da luz, aí de repente o Seiya conseguia ser... Ele conseguia ver e enxergar a velocidade da luz. É um negócio meio doido. O Ives depois pode dizer se é possível ou se não é. Eu acho que não, né? Enxergar a luz, né? A velocidade da luz é meio impossível. Mas aí era 300 mil quilômetros por segundo. Caraca, isso é muito doido, né? Aí eu começava a me interessar por isso. E eu tive algumas sortes na minha vida. O meu avô materno, saudoso seu Didi, ele era jornaleiro numa banca de jornal. Ele não era o dono da banca, ele só trabalhava lá, não sabia nem ler direito. Mas ele vendia o jornal. E aí ele sempre levava para casa dele revistas científicas, sabendo que eu era uma criança muito curiosa e tal. E aí o meu avô me brindou com esse presente das revistas, super interessante, Galileu, Playboy. Olha só. A Playboy tinha umas matérias interessantes também. Mas eu acho que hoje o pessoal não vai... Principalmente não vai nem saber o que é Playboy, né? Mas na época era maneiro. Mas de qualquer maneira, o meu avô ele trazia esse conhecimento para dentro da casa dele. Ele fazia várias coleções de livros da literatura brasileira. Então tive contato com Machado de Assis, Lima Barreto, os autores clássicos, né? Perfeito. Ele fazia essas coleções que você comprava jornal, ia juntando um selinho lá. Aí depois trocava por um atlas. Eu lembro desse atlas que marcou minha cabeça, porque foi onde eu descobri que a vida era maior do que onde eu morava. Caramba. Então você descobriu o entorno do entorno do entorno do mundo. O mundo, é. Porque eu sou nascido e criado na favela. Eu sou favelado, carioca, nascido no Fumacê, favela do Fumacê, em Realengo, que é o subúrbio do Rio. E aí a gente vive a vida ali, naquele ambiente. Pra gente o mundo é ali, né? Entendi. Aí, de repente, com aquele atlas que o meu avô trouxe, eu consegui ver mapa mundi, consegui ver as bandeiras do mundo inteiro, descobri que tem vários idiomas, que tem várias moedas, que cada país tem o seu tamanho. Aí consegui perceber que o mundo ia muito além disso. Do seu alcance, né? Que você estava ali. E outra coisa que foi marcante na minha infância também, eu tenho um tio que ele tem deficiência mental, assim, tem algum problema de relacionamento. Ele ficou muito tempo preso em casa, assim, que ele não queria sair de casa, mas ele era um cara muito genial, até hoje, né? E ele aprendeu a falar inglês sozinho, ele aprendeu a desenhar sozinho, e aí eu ficava lá conversando com ele me apresentava as músicas em inglês, a gente escrevia, a gente conversava em inglês, e com isso eu aprendi a falar inglês sozinho. Caramba. Junto com ele ali, trocando ideia, né? Nós temos um autodidata aqui, olha só. Eu sempre gostei de aprender as coisas sozinho. Aprendi a falar espanhol sozinho, inglês sozinho, tô aprendendo italiano, francês, adoro idioma. Pô, daqui a pouco já é poliglota, né? E daqui a pouco vai se traduzir para todos os canais aí que você imaginar. Vai ter canal de matemática em inglês? Já tem, só que eu quase não atualizo esse canal. Deveria atualizar mais. Fica aqui a nossa cobrança, né? Porque tem anos que eu não atualizo lá, mas sabe maneiro. Que teve o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Deu esse boom agora nos Estados Unidos, graças a uma... Tá viralizando? Viralizou porque teve uma influencer lá de livros que leu e citou e falou e fez uma resenha e disse que era o livro mais lindo que ela leu na vida. O início do livro é sinistro, né? Fala da carne, não sei o quê. Fantástico. E aí tá estourado de vendas lá, as editoras estão loucas para poder imprimir o livro. Mas pra você ver que loucura, né? Pois é, a importância de ter o conteúdo em outras línguas aí também. Quando você nasce num ambiente que é desprivilegiado, você meio que não sabe para que vai usar aquilo. Então eu nunca soube qual seria a utilidade de eu falar inglês, de eu falar espanhol, né? De eu saber desenhar. Eu vou usar isso pra quê? Nossa visão fica muito míope, né? Muito limitada. Curta lá. Só que isso foi muito importante para minha vida anos depois. Sim. Por exemplo, em 2016, quando eu fui convidado, já professor de matemática, já famosinho de internet, para ir visitar o Papa Francisco. Eu só consegui ir... Peraí. É louco? Eu já pulei anos aí pra frente. Papa Francisco, não. Você vai contar daqui a pouco essa história, porque essa história me interessou. Mas eu queria saber, lá na escola, você... Como que era o Rafael? Era o mais procurado para fazer a prova em dupla, para fazer o trabalho em equipe? Ou era o mais colocado de lado assim, porque não... Sabe? Não manda com esse cara aí que ele é estranho. Eu era o nerdão, mas eu nunca fui estranhão, não. Sempre fui ali, boa praça, conversava com todo mundo. Mas a galera sempre queria fazer a prova junto comigo, né? Não a de história. Talvez a de história fosse preterido. Alguém já sabia lá, dava um bisu. Mas matemática, eu era muito bom em português também. Sempre gostei muito de ler. O livro passou nessa trajetória também? Passou. Com essa questão do seu avô e tal? Livros, revistas.
eu lia muita revista. Então eu assinei, depois quando eu tive a possibilidade, Sim. eu assinei a Super Interessante, eu assinava a Galileu, então eu sempre recebia todo mês. E aquilo ali foi desenvolvendo meu repertório, né? Eu fui aprendendo coisas que eu não sabia, a gente vai lendo as matérias ali, é muito maneiro. Então, tudo isso, eu sempre gostei muito de escrever também. Sim, então, sim. desde criancinha, eu sempre fui muito criativo. Eu gostava de escrever música. Eu mesmo criava as minhas Ah, músicas. é? Vou dar uma palhinha pra gente aqui. Cadê o violão? Nossa, mas eram músicas infantis. Eu tinha tipo 6, 7 anos. Eu lembro que uma música eu escrevi, que meu sonho era que o Gabriel Pensador gravasse. Olha só. Era uma homenagem ao Rio de Janeiro. Que falava assim, tenho 400 anos, se você não me conhece, pode vir me conhecer. Sou Rio de Janeiro, rapá. E eu tô esperando por você. E aí... Olha aí, ó. Que é isso, e era uma música que eu criei, sei lá, eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade. Mas é uma música grandona, tem uma letra maneira, fala dos lugares do Rio Se de colocar Janeiro. um beat aí, fica da hora. Fica maneiro, um vamos rapzinho. Ver, vamos ver. Aí eu falava, vou mandar pro Gabriel Pensador. Não, vamos comprar ela aqui pra colocar forró, porque aí vai ficar mais, né? Tem que fazer uma pra Maceió agora, já que você ama fazer, tanto verdade, Maceió, você verdade. falou de Maceió, né? Mas aí, daí você, na escola, essa paixão pela matemática, você entra na faculdade. Uhum. E aí, na faculdade, vai ter um momento ali, e aí a minha pergunta é, teve algum professor, alguma pessoa que foi, além do seu avô, que foi essa inspiração para que você pudesse seguir tanto o caminho da matemática, quanto o caminho da docência, ensinar, sala de aula, e que você tomou essa decisão? Qual foi a reação das pessoas ao seu redor, né? Como eu falei, né, eu era bom em matemática e em português, eu gostava das duas matérias. Aí quando eu fui para o ensino médio, para decidir qual curso eu deveria prosseguir, a minha dúvida era se eu seria professor de português ou de matemática. Na minha cabeça... já seria professor. Na minha cabeça eu seria professor. Certo. Eu sempre fui muito bom em explicar para as pessoas. Eu explicava, normalmente as pessoas iam bem nas provas. Pô, que legal. E aí eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma habilidade com isso, de ensinar as pessoas alguma coisa ali, português e matemática. Só que a matemática ela sempre me desafiou mais. Uhum. E eu acho que eu tive melhores professores de matemática que de português. Tem um professor que me marcou, eu sempre falo dele, que é o professor Laércio. Olha aí. Professor Laércio de matemática do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do estado de Rondônia. Foi onde eu estudei. Rondônia. Morei um tempo da minha vida em Rondônia. Aí você... Tem muita história, cara. Pode ficar 10 horas aqui falando. Você foi para Rondônia e esse professor... Isso. E Rondônia é muito longe. É longe, é na na Amazônia. Estados que eu Amazônia. ainda não visitei. Isso, né? tá. Mas... Fica pertinho da Bolívia ali, fica ao sul do Amazonas, pertinho da Bolívia, faz fronteira ali com a Bolívia. E Porto Velho é uma cidade pequena, apesar de ser uma capital. Quando eu fui para lá, era uma cidade muito pequenininha, não tinha shopping, não tinha nada disso. Então, eu ficava só estudando. Na minha vida era estudar. E aí eu fui para esse colégio militar, que é um dos colégios mais conceituados da região norte do Brasil. Tive ótimos professores e um deles foi o Laércio, junto com um de biologia também. O Laércio, o que ele fazia? Ele ensinava matemática, mas eu lembro dele ensinando, sempre falando os porquês. Uhum. Então ele falava da equação através da balança, ele demonstrava alguns teoremas mais fáceis que ele passava, Pitágoras, alguma coisa assim. Ele passava no quadro um início de uma demonstração, ou então ele mostrava o porquê, da onde vinham as coisas, e aquilo me fascinava. Dando significado ao que você estava aprendendo. Ele deduzia as equações. Aquilo era muito maneiro. Eu ficava, caraca, matemática é um troço muito lógico, né? Então se você compreende... Porque as pessoas ficam querendo decorar, né? Ah, vou decorar Pitágoras. Vou decorar a fórmula aqui. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O cara bota lá, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Mas beleza, isso faz que sentido pra você? Nenhum, né? Agora, quando você entende que aquilo vem do triângulo retângulo, que por geometria, por álgebra, tem mais de 180, sei lá, 200 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Aí você fala, caraca... E em provas mais contextualizadas, como que são as que estão vindo agora, né? Principalmente em exames nacionais, como o Enem, se você decorar só a fórmula, você fica... Tem que saber interpretar o texto da questão, saber o que está pedindo, e depois conseguir desenvolver uma estratégia para resolver a questão. Nem sempre só a fórmula crua vai te dar a solução. Não dá. Esse professor, ele conseguiu Aí teve o professor Ivanor, professor de biologia. Ivanor. Belos nomes. O Ivanor, ele ensinava biologia de um jeito diferente. Assim, ele criava música, ele cantava. Era um cara que falava piada o tempo todo. Aí aquilo também, eu adorava esse professor, né? Porque o cara era... Todo mundo ria na aula dele, se divertia, cantava pra caraca. E aí eu aliei ali o que o Laércio me passou de explicar os porquês da matemática, com o que o Ivanor fazia de transformar a biologia num negócio muito bem humorado, maneiro, que as pessoas gostavam, engajava. Leve, divertido. Você vê a hora passar,
Pô, rapidinho. tá Ele bom. entrava, daqui a pouco acabava a aula. Pô, Ao já contrário da acabou. aula de história. Olha só, nós temos uma implicância Temos um com, hater. com a aula de história O aqui. hater né? com Que, história. ó, professores de história que seguem aqui, né, que estão assistindo esse episódio, por favor, não fiquem tristes. Não, e A gente venham sabe, aqui né? Venham aqui mudar também o panorama, concepção. né? A E a gente concepção. vai mandar o episódio pro professor Rafael para ele poder também mudar. Mas hoje ele gosta de história. Não, hoje eu me amarro em história. A história é o que faz a gente entender o passado Sim, para sim, o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, E daí mas a vocês- história da matemática que me despertou. Perfeito. Você sai de Rondônia, né, esse professor que muda assim, essa concepção. E foi nesse momento que você decidiu assim, disse, Não. cara, eu quero ser Não, foi no ensino médio. no ensino médio. Lá no ensino médio, no segundo ano, foi quando eu já retornei para o Rio de Janeiro. Sim. Eu fiz até o primeiro ano do ensino médio em Porto Velho, depois eu voltei para o Rio. E aí fiz o segundo e o terceiro anos na escola pública lá, no Colégio Estadual Bangu, Bangu. que eu sou da zona oeste do Rio, né? Uhum. Então, Realengo, Bangu, eu estudei em Bangu. E aí lá no segundo ano, assim que eu entrei na escola, tinha uma garotinha, sempre tem uma garotinha, né? Sempre tem. Sempre é o amor tem. Olha que aí. desperta. Mas os convidados aqui, eles têm essa pitada de romantismo. Isso é muito importante. Pois é. Muito importante porque é o que alimenta a vida, É o que né? alimenta, Sempre né? tem O amor, o romance. o amor, o romance, a paixão. a matemática. Aí tinha essa menininha lá na minha sala, que ela tinha dificuldade com matemática, e né, todo mundo via que eu era muito bom em matemática. Aham. Quando veio a prova do primeiro bimestre, era sobre equação quadrática, fórmula de Bhaskara, essas coisas, né? Ela não sabia nada, ela, Procópio, todo mundo sempre me chamou de Procópio. Ah, é? Procópio, tô com dificuldade. Aí eu falei, é agora, né? Vai dar bom. Tô com dificuldade, me oportunidade, explica, né? senão eu vou tirar 0. Aí eu fui lá, dei o meu melhor, expliquei para ela, deduzi a fórmula de Bhaskara, expliquei como é que se calcula o x da equação. No final, ela fez a prova, eu fiz a prova, o professor corrigiu, quando entregou a prova pra gente, ela tirou 9,5 e eu tirei 9. Eu vacilei num sinal ou outro ali, eu não lembro bem qual foi o meu erro, mas ela tirou uma nota maior, que ela me zoou até hoje com isso. Olha aí. Procópio, eu já tirei nota maior que você em Eu matemática. achei que você tinha casado com ela. Não. Olha só. O que acontece? Aí eu falei, pô, agora vai, né? Ela, pô, muito obrigado, e veio me abraçar. Eu, agora vai, mas não foi. Não foi. Eu sempre fui Hoje muito sim, tímido. hoje sim. Hoje não. Hoje não, exatamente. Estilo Kleber Machado. É isso aí. Mas eu sempre fui muito tímido. Entendi. Aí eu não avancei. Né? Eu poderia até ter tentado, mas não avancei. Eu sempre fui tímido, então me retraí. Mas aquilo ali, eu percebi que eu entrei na cabeça dela. E naquela época, com um adolescente de 15 anos, eu mudei a vida dessa garota, né? Ela ia tirar 0, tirou 9,5, porque eu interferi ali, expliquei pra ela, ela foi e bombou na prova. É isso que eu quero, pô, pra minha vida. Então, aí na mesma hora eu fui lá, pai, eu já sei o que eu vou ser. Você é professor de matemática. Ele, tem certeza? Ah, olha só. Aí esse tem certeza já te quebra, né? Eu, por quê? Porque Não, já porque- causa um ponto de interrogação assim gigante na sua mente. Porque o sonho do meu pai era que eu fosse, eu sempre fui o inteligentão da família, então ele achou que eu ia ser o rico da família, né? Não, vai ser, ou ele queria que eu fosse militar, ou então que eu fosse fazer administração de empresa, engenharia, mas professor de matemática eu não podia. E aí eu fiquei 1 ano sem estudar, eu terminei o ensino médio, Sério, eu queria fazer matemática, ele não deixou. não deixou. Eu fiquei 1 ano parado. Aí fui ajudar, trabalhar. alguma Eu coisa? fui trabalhar como vendedor de Ah. website na época, eu trabalhei no McDonald's, Ah, foi? como atendente, né? E aí, no final desse ano que eu parei, foi quase um ano sabático, né? Fiquei sem estudar. Repensando ali o... Aí ele falou, pô, se não for matemática não vai ser nada. E aí deu tudo certo, eu fui fazer a faculdade de matemática e deu bom. Pra depois perceber que meu pai estava certo. Entendi. O que acontece? Eu me formei em matemática, quem se torna professor por paixão é aquele cara que acha que vai mudar o mundo, né? Pô, vou Sim, mudar sim. a realidade das pessoas e tal. Esse idealização, Exato. né, de um cenário que vai te proporcionar 1001 ferramentas para você concluir o seu Mudar a vida das propósito pessoas ali, pra né? melhor. É. Mas o que acontece? Eu recém-formado, fiz concurso, né? Comecei a fazer concurso, Certo. passei pro estado do Rio de Janeiro e pra prefeitura do Rio de Janeiro. E qual foi a escola? Fui trabalhar numa favela braba lá do Rio, uma das mais violentas, não vou falar qual é a favela, Sim, mas enfim, sim. era uma das mais violentas. A escola que eu trabalhava era uma das piores no ranking da prefeitura. Uau. Eu recém-formado, você imagina, né? Não Nunca tinha dado aula. consigo imaginar. Nunca tinha dado aula na vida. Aí eu chego na escola,
Porra, tu entra na sala de aula e começa, um aluno batendo no outro. Porra, a hora do recreio era guerra de pedra pra lá e pra cá. Os alunos esvaziavam, furavam o pneu dos professores. Caramba. Caraca, maluco, é um bagulho, é um hospício, não é uma escola, é um lugar muito louco, né? E aí eu falei, pô, meu pai tava certo, não era pra eu ser professor de matemática. E eu desisti de ser professor. Desistiu. Desisti, fui fazer um curso de guia de turismo. Porque como eu falava inglês, espanhol, e o Rio ia receber Copa do Mundo, Olimpíada, isso era no ano de 2007. 2007, 2009. De 2007 até 2009. E aí o Rio ia receber Copa, Olimpíada, eu falei, pô, vai receber muito turista, Rio sempre foi uma cidade muito turística. Eu, como eu falo outros idiomas, é um diferencial, vou fazer guia de turismo. Fiz o curso de guia, me formei, mas antes de largar a profissão, eu falei assim, eu vou trocar de escola, de repente eu vou para uma outra escola que a realidade seja diferente. Aí fui para uma escola dentro da Vila Militar do Rio de Janeiro, que é perto da minha casa, chamada Escola Municipal Rosa da Fonseca. E aí eu lembro do primeiro dia nessa escola, o primeiro dia de aula, que foi a reunião dos professores, a diretora falou, não, a nossa escola está recebendo um projeto novo aqui chamado Cineclube, que além de DVDs que você pode mostrar para os alunos, debater e tal, tem essa câmera que o professor que quiser pode usar a câmera para fazer vídeo com os alunos. Que legal. E eu sempre fui um cara que gostei muito de tecnologia, sempre tive câmera, porque desde criancinha eu pedia pro meu pai, né? Eu queria ter essa câmera aqui para fazer uns vídeos e tal. Aí eu lembro eu criancinha, né, gravando com meus primos, fingindo que eu era o Jô Soares, a gente fazia uns programas de entrevista. Um podcast, olha aí. Era um podcast raizão lá atrás. E aí eu fingia que era o Jô Soares, entrevistava meus primos, eles ficavam fingindo que era jogador de futebol, a gente ficava trocando uma ideia e filmando tudo. Eu tenho tudo isso guardado na minha casa. Que legal. Tem que mostrar isso, hein? Você tem que fazer um arquivo. Eu tenho que digitalizar. Eu tenho que digitalizar isso. Tá tudo nas fitinhas. Aí quando a diretora falou que tinha uma câmera para gravar com os alunos, meu olho brilhou. Eu falei, caraca, essa escola é diferente. Eu já, na primeira semana, reuni um grupo de alunos. A gente começou a fazer vídeo de... Aí eu criei um canal para a escola. Que massa. E criei um canal para mim, Matemática Rio. Pois é, que eu chamei de Matematicário. Exato. Aí qual era a intenção do meu canal, Matemática Rio? Eu botei esse nome por quê? Porque eu era guia de turismo e eu queria ser guia. Eu queria largar a profissão. E aí eu ia fazer... Mas como eu gosto de ensinar matemática, eu ia continuar ensinando matemática. Entendi. Só que viajando pelo Rio de Janeiro, mostrando os pontos turísticos. E mostrando a matemática por trás daqueles pontos turísticos. Que foi até uma matéria que eu fiz pra Globo anos depois, pro Jornal Nacional. Que legal. Que me convidaram para falar da Olimpíada de Matemática e me levaram para dar um passeio pelo Rio. Eu falei, é o meu projeto aqui, inicial, né, do canal. Aí eu comecei... Então você uniu essa parte da metodologia, essa metodologia diferente, para poder mostrar que a matemática tá em todo lugar. É isso. Tá nos pontos turísticos, tá na sua vida de uma forma que você de repente nem enxerga. Aí a intenção era essa, mas sempre no Rio de Janeiro, para divulgar o meu trabalho de guia, mas um guia diferente, que sabe matemática, que sabe falar outros idiomas, que é um guia nerd, digamos assim. Saquei. Esse era o intuito do canal. Então, se você via lá, sei lá, o bondinho, você calcular, você mostrar para as pessoas a quantidade de... Tem um vídeo do meu canal, por exemplo, que eu calculo o comprimento da sombra do pão de açúcar projetado no mar, né? Através de um graveto que eu espeto na areia, assim. Aí tem um vídeo lá no canal, que é um dos primórdios do canal, lá atrás. Que era isso que eu queria. Eu não queria dar aula de matemática. Eu queria fazer meio que uma divulgação científica. Mas, de certa forma, acaba sendo uma aula. É uma aula, só que é uma aula diferente. Não é aquela aula de você tá ensinando um conteúdo, né? Você tá falando de... aplicando o conhecimento no negócio prático da vida. Os fãs do currículo te odiavam, né? Tipo assim, não tá seguindo aqui. Aí meu lance era esse, fazer uns documentários, fazer um negócio diferente, não era dar aula. Até que eu fui, o meu canal, uns anos antes, como eu falei, eu sempre fui muito tímido. Eu era tímido, eu não consegui sair com aquela menina. Hoje em dia é diferente, mas eu vou te explicar por que tá diferente. Eu não consegui sair com a menininha lá atrás, porque eu era muito tímido. Sempre fui muito caladão. O Ives me conhece. Ele sabe que eu sou caladão, eu sou um cara mais na minha, eu gosto mais de ouvir que de falar. Apesar da minha vida, eu falo aqui abertamente. Mas aí eu fui fazer um curso de teatro. Quando eu me formei professor de matemática, eu falei, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir. E eu tinha uma trava mesmo. Eu não conseguia me expressar muito bem. Os alunos vinham fazer perguntas, eu já tremia na base, né? Não tinha um traquejo. Aí eu fui fazer, eu preciso melhorar isso em mim, né? Eu fui fazer um curso de teatro, lá em Realengo, na Universidade Castelo Branco. Nesse curso, tinha um pessoal lá que fazia junto comigo, César Maracujá, Alan Ribeiro, Isaú Júnior, que anos depois criariam um canal de comédia chamado Canal Ishi, que é um dos maiores canais de comédia, que depois também eles foram para Parafernália, que é um canal maior, do Felipe Neto e tal.
E aí eu conheci esse pessoal lá, estavam também fazendo esse curso de teatro. E anos depois teve o Bonde das Maravilhas. Não sei se você lembra do Quadradinho de 8. Sim. Aí eles me convidaram para fazer uma paródia desse clipe do Quadradinho de 8 com a letra de matemática. Que eu era professor de matemática que eles conheciam, né? Aí eu fui lá, fiz a letra da música, fui convidado para participar do clipe. E aí bombou, esse clipe bombou muito. Tipo, no primeiro, eles lançaram o vídeo, já virou com 1 milhão de visualizações, assim, rapidinho. Eu, caraca, que loucura, mané. Aí quando eu fui, eu lembro que no dia seguinte eu tive um curso na UFRJ, eu peguei o ônibus, todo mundo no ônibus ficava olhando pra mim, caraca, é o professor do bonde. Eu virei o professor do bonde. Aí o pessoal do curso, ia lá o cara do bonde. Aí eu, caraca, me senti famoso. A primeira vez que eu me senti famoso, né? Reconhecido, né? Aí meu canal bombou, ganhei um monte de inscrito, fui descoberto pelo YouTube. Até que o maior canal de educação na época, do canal Vestibulândia, do Nerk, meu grande amigo, abraço pro Nerk, ele me convidou para participar de um evento do YouTube chamado YouTube Creator Camp, que reuniu vários youtubers. E tinha youtubers de comédia, de sketch. Não só da educação, só de... Isso, maquiagem. Tá. Tinha o Jovem Nerd, tava lá, o Manual do Mundo tava lá, a Porta dos Fundos. Tinha eu de matemática, e um outro canal de inglês tava lá também, que é o Inglês Winner. Abraço Paulo Barros aí também. E aí a gente ficou uma semana aprendendo com os melhores youtubers, Manual do Mundo, Porta dos Fundos, Jovem Nerd, a galera lá ensinando pra gente como é que fazia vídeos melhores, engajantes e tal. E aí no final rolou um desafio da gente produzir um vídeo. E aí todo mundo produziu o vídeo e o meu, pra minha surpresa, foi considerado o melhor vídeo. Caramba. Eu ganhei o YouTube Creator Camp, aí ganhei um dinheiro do YouTube, fui pros Estados Unidos. Aí lá eu consegui comprar equipamentos novos. Aquilo mudou minha cabeça assim, completamente em relação de produção de vídeo. Totalmente. Voltei alucinado. Falei, agora. E aí deu certo. Meu canal começou a crescer muito, bombar e tal. Aí larguei a escola, porque chegou uma época que eu tinha muito evento, viajava muito, aí eu faltava muito à escola presencial que eu trabalhava, a rede pública, né? Sempre trabalhei em escola pública. E aí eu falei, pô, ou eu tenho que me dedicar à escola, né, integralmente, ou ao meu trabalho na internet. Aí como na internet era onde eu vislumbrava que eu atingia mais pessoas, era aquele Rafael raiz, que quer ser professor para mudar o mundo. Eu já tinha mudado o mundo de algumas pessoas. Sim. Não sei se o Ives falou aqui no podcast de vocês, mas a gente compartilha um aluno que é um indígena da Amazônia. Sim, ele falou, né? Ele citou. O cara mandou uma mensagem para mim dizendo que ele só conseguia estudar matemática por conta do meu canal. Assim como eu recebo mensagens também recebi, há uns anos atrás, de uma menina do acampamento Sem Terra, Caramba. que não ia para a escola. A única forma dela estudar era pela internet. Assim como eu recebi um feedback do Pedro Bial. Nossa. Pedro Bial, milionário da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu entrei no avião, ele... Rafael Procópio? Na época ele apresentava o BBB, né? Eu falei, esse cara vai falar que eu tô eliminado. Tá eliminado do gol. Não, mas ele me reconheceu. Eu falei, caraca, Biel, você me conhece? Ele, pô, você ensina matemática pro meu filho. Aí eu, caraca, maluco. Ao mesmo tempo, aquilo foi em 2014 isso. Ao mesmo tempo que eu ensinava matemática para aquele indígena da Amazônia, para menina do acampamento Sem Terra, para alguém do sertão nordestino que não tinha professor de matemática, sim, claro. Do Rio de Janeiro, do mundo inteiro, tem gente da África que manda mensagem para mim, de Angola, Moçambique, pessoal da Europa, até gente dos Estados Unidos, do Japão, que a internet abre o mundo para você. Sim. Eu falei, caraca, agora eu atinjo milhões de pessoas. E a sua voz tem um poder, assim, de transformar agora numa escala... E o que é melhor, democratizando o acesso ao conhecimento de qualidade. Isso é o mais interessante, porque não é aquela coisa tão... um método tão engessado, tão preso, sabe? É uma coisa diferente que acaba trazendo também um público novo. Qual seria digital, a chance? Né? Qual seria a chance do filho do Pedro Bial ter a mesma aula de uma pessoa do sertão nordestino? Zero. Se não fosse a internet... Matematicamente falando, zero. Porque ele pode pagar os melhores professores, as melhores escolas. Mas na internet não. Ele tem a mesma aula de qualidade comigo, com o Ives, com o Nerk, com vários professores da internet que ensinam gratuitamente lá no YouTube. Noslen, o cara é brabo também. Então, tem muitas... você consegue democratizar o acesso ao conhecimento de qualidade. Então, aquilo fez todo sentido na minha cabeça. Eu falei, é agora. E aí, em 2015, foi quando eu tive que tomar a decisão. Aí eu larguei a escola presencial. Desde 2015 que eu me dedico integralmente à internet. Ao Matemática Rio. Falando sobre impactar, você já deu uma pitada aí de um projeto muito legal, né? Desse encontro também memorável, que eu acredito que
para você tenha sido um dos encontros mais importantes assim da sua existência até hoje, né? O do Favela para o Vaticano. Fala um pouquinho sobre qual é a ideia, por que nasceu e desse encontro tão importante. Queria que você contasse nos detalhes. Cara, como foi para você estar ali presente. Uma honra, né? Eu nunca pensei. Eu, cara, nascido e criado numa favela, sem perspectiva nenhuma de vida, na infância, adolescência, não sabia para onde ia, perdidão, né? Sim. Um dia, se eu, na minha infância, o Rafael Procópio, criancinha, pensasse assim, alguém falasse para mim, pô, você vai um dia estar com o Papa no Vaticano, trocando uma ideia sobre rumos para a paz mundial através da educação. Caramba. Tu acha que eu ia acreditar? Eu ia falar, tá doidão, pô. Mete o pé daqui. Cara, mas é muita loucura. Em 2016, eu tava cheio de dor de dente, tava no dentista, em Realengo lá. Aí, porra, o dente tá doendo. Daqui a pouco meu telefone toca. Aí, oi. É sempre assim, né? Um telefone. Quando o teu canal fica grande, você ganha um gerente de contas do YouTube, né? Que toma conta do teu canal, te convida para uns eventos e tal. Saquei. Aí ele falou, oi, Procópio, aqui é o Ferdinand, seu gerente de conta. Quero te convidar. Você quer conhecer o Papa? Eu falei, quero. Aí ele, beleza. Tudo desligou. Aí eu, cara... Assim, tipo... Quer conhecer o Papa? Eu quero. Aí quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail dele explicando tudo. Eu, caraca, que loucura. O Papa quer falar comigo, né? Era um encontro com o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele é muito democrático e aberto, né? A coisas novas. Então ele queria trazer influenciadores do mundo inteiro para conversar com ele sobre rumos para a paz através da educação. E da influência digital, né? Também. E aí teve gente do mundo inteiro lá. Tinha youtuber da Itália, da Arábia, da Austrália, da África, da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, Israel. Para você ver, o Papa estava levando pessoas judias, árabes, muçulmanos, né? Gente de tudo quanto é religião, indiano, para conversar com ele, de todas as religiões, de todos os credos. Aí eu falei, caraca, e eu fui o representante brasileiro. Eu fui escolhido para representar o Brasil. Então, do Brasil, só você estava lá. Só eu. Você vai representar o Brasil. Uau. E aí cada youtuber tinha direito a fazer... 200 milhões brasileiros. Exatamente. Cada youtuber tinha direito a fazer uma pergunta pro Papa. Eu falei, vou falar sobre desenvolvimento pessoal, né? Que a minha história de vida é essa. Eu nasci num lugar pouco privilegiado e cheguei a um patamar que muita gente sonha, mas que de repente não chega por falta de oportunidade, falta de um monte de coisa, né? E vou fazer uma pergunta nesse sentido para ele. Mas eu vou usar meu microfone, como eu vou lá voltar no microfone, ninguém vai me impedir. Vou fazer uma pergunta meio doida para ele. O que acontece? O Papa é argentino. Eu sei que ele é meio da zoeira também. E ele gosta muito de futebol. Ele torce pelo São Lourenço e tal. Aí eu falei, vou perguntar. Aí eu mandei tudo que eu ia falar, porque eles pediram pra mandar com antecedência, né? Pra não ser... Pra não ser nenhuma surpresa. Aí eu mandei pro pessoal do YouTube, não pode. Não vai fazer essa pergunta não pode. Aí eu, caraca, tá bom, beleza. Aí na hora do evento lá, eu falei, tô com o microfone é meu. O cara não vai saber a hora Vamos que expulsar daqui agora, né? Aí eu fiz a pergunta lá toda séria pra ele, porque... O que uma pessoa tem que fazer pra sair da inércia, né? Porque muita gente que nasce num lugar desprovido assim... O cara nasce e fala assim, nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Ó vida, ó azar, né? Eu nasci, vou ficar nessa inércia aqui pra sempre. Dificilmente vou conseguir chegar a algum lugar. Algo determinista, né? Tá determinado a ser um fracasso na vida. Entendi. Né? E aí eu meio que fugi disso, mas eu tenho consciência que eu sou uma exceção. Sim. A regra não é o cara sair da favela e chegar no sucesso, né? Mas o que a pessoa tem que fazer? Essa foi a minha pergunta pro Papa. Mas eu falei assim, mas tem uma coisa que me remói há muito tempo. A mão do Maradona na Copa do Mundo foi a mão de Deus de verdade. Caramba! Perguntei pra ele. Aí ele, eu tenho uma pergunta pra você também. Cachaça é água? Aí cara, cachaça é água. Por causa da música, não, cachaça não é água não. Tal. Aí no final da entrevista, muita doideira, né? Aí no final da entrevista... Achei que você ia perguntar, e Bentinho, e Capitu? E aí? Aí ele, Capitu? Não, falei da mão do Maradona, Copa do Mundo, futebol, né? Aí ele, no final, ele bateu nas minhas costas, Rafael, você tinha que ter dito que cachaça era água sim. Aí eu, caraca, porque se fosse água ele podia beber, né? Papa, doideira, mano, doideira. Aí eu falei, caraca, muita loucura, nunca imaginei um dia passar por isso, sacou?
Negócio completamente surreal aconteceu Totalmente comigo. fora da sua... Até hoje eu não do seu- acredito que eu fui pro Vaticano trocar uma ideia, assim, frente a frente, tete a tete com o Papa Francisco, que fiz uma piada, que ele riu, todo mundo riu. Todo mundo riu. E Foi que sinistro. uma coisa, assim, que ronda também o nosso imaginário popular, né? Do Estar com um líder mundial, né? mundial. É sinistro. Nossa, totalmente. E além desses ensinamentos, dessa pergunta, de ter trocado essa ideia bem leve, legal com o Papa, surgiram outros projetos, extraiu outros projetos. Qual o ensinamento que ficou? Então, ele tinha um projeto que estava ainda numa sementinha, né? Certo. Chamado Escolas Ocorrientes, que é um nome em espanhol, que ia para lugares pouco providos, Sim. como eu nasci numa favela, ia para lugares desenvolver, dar espaço para fazer esporte, arte, para as pessoas pouco providas desses equipamentos culturais, né? Entendi. Mas eu não sei há quantos anos esse projeto, eu tentei participar para implementar no Rio de Janeiro e tal, mas não prosseguimos, eu não sei nem como é que está hoje em dia. Mas o projeto era esse, da gente conhecer o Escolas Ocorrientes para poder... É um projeto que um amigo de infância do Papa, o seu José Maria, Uhum. tinha na Argentina, aí aproveitando que o Papa tem um alcance mundial, ele estava levando para outros cantos do mundo. Entendi. Né? Então Entendi. era esse projeto do Escolas Ocorrientes que era meio que o mote do encontro. Certo. Agora me responda uma pergunta. Você é péssimo em matemática? O livro. Muita gente me pergunta Como surgiu? Você falou no início que sempre gostou de escrever, Isso, é. né? Que sempre conseguiu colocar suas ideias no papel, concatenar essas ideias e organizar. Como surgiu a ideia do livro? Você foi provocado? Alguém falou, escreve um livro aí, ou então surgiu de você também, de ter também uma obra, enfim. Eu sempre tive um sonho desde criança também de escrever um livro. Eu falo, Que um dia legal. eu vou ter um livro publicado. Só que, assim, a vida vai passando, né? Você vai tendo tantos projetos, tanta coisa, aquilo vai ficando adormecido. Mas ainda bem que a internet me deu uma projeção, uma visibilidade muito alta. E aí a HarperCollins, que é a editora do meu livro, eles lançaram uma série chamada Sou Péssimo Em. Aí tinha o Sou Péssimo em Inglês, que já tinha sido lançado pela Karina Fragoso, Aham. professora de inglês, que também está convidada, já convido Claro, pode antecipadamente a vir convidar, aqui. vamos embora. É bom que aproveite e já passa aqui uns dias em Maceió, já. Né? Exato, a Karina Fragoso é top também. Tem o Sou Péssimo em Português, escrito pela Cíntia Chagas, que eu não conheço. E tem o meu, Sou Péssimo em Matemática. E aí eles entraram em contato. Pô, você quer escrever o livro Sou Péssimo em Matemática? Aí eu falei, quero, mas é sobre o que esse livro exatamente? Porque eu não sou péssimo em matemática. Aí não, pode ser pelo o que você quiser. Aí eu, tá. Aí, pô, podia ser o livro que eu quisesse escrever, Entendi. né? Aí eu falei, caraca, livro de matemática. Sempre quis escrever um livro que desse mais ou menos o que eu fazia na internet, né? E Entendi. mostrar a matemática interessante que tem por trás das coisas, só que no nível mais básico, porque se o cara se acha péssimo em matemática, Aham. porque quem vai comprar esse livro é o cara que vai ver na estante o livro, vai falar, pô, eu sou péssimo em matemática, vai Aí pegar vai o se livro. identificar, né? Aí imagina se ele pega esse livro e tem lá matrizes, números complexos. Aí, realmente eu sou. Aí ele, pô, realmente, ele não vai nem ler, né? Ele vai abrir, pô, realmente, não é pra mim não. Aí eu resolvi abordar a matemática mais básica, lá da base mesmo, Entendi. que são as operações aritméticas. Então no livro eu abordo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, mas com um enfoque diferente, porque eu fui Entendi. inspirado por outro livro que você falou que era pra falar de livro também, né? Sim, claro. Um livro que me inspirou a escrever o meu foi O Homem que Calculava, do Malbataan, que é o maior clássico da matemática brasileira, um dos maiores clássicos da matemática mundial. Malbataan, que é o professor de matemática brasileiro, que ele tem esse pseudônimo, Sim. mas ele era brasileiro. E O Homem que Calculava é um livro genial, né? Que ele mostra muita coisa de matemática básica, coisas que você falava, caraca, que coisa louca, né? Ele criava uns problemas intrigantes e resolvia, né? O Beremiz resolvia os problemas, o calculista. Pô, é muito top esse livro. Então, tá recomendado. Se você nunca leu Sou Péssimo... Não, Sou Péssimo em Matemática também. Lê também. Mas se você nunca leu O Homem que Calculava, leia e aí logo a seguir, leia o meu também, Sou Péssimo em Matemática. Pois é, lição de casa, viu? Se não fizer, já tem professores Vai tirar aqui. zero, vai ó, tirar zero. E Vai esse perder ponto. vai perder ponto. E aí o Homem que Calculava me inspirou. Eu falei, pô, eu vou criar uma historinha. Então o meu livro, ele apesar de ser um livro sobre matemática, Sim. eu também coloco um quê de literatura nele. Então tem uma personagem que... Tem personagem, tem uma historinha por trás, tem uma história amorosa, que foi a minha Olha história, só, né? olha O só. amor que me levou à matemática, né? Então tem um personagemzinho que vai criando
as narrativas, que vai ensinando, vai dando mote para eu poder ensinar Entendi. as operações aritméticas. Então eu achei muito maneiro o livro. É um livro que eu sempre quis escrever realmente. Tenho vários outros projetos para escrever livro, mas eu meio que dei uma parada, não tô... Mas Nesse você momento, pretende escrever mais, pretendo. né? Eu adoro escrever livro, essas coisas. Então, para mim, é um prazer e é um hobby. Né? Eu continuo escrevendo outras coisas, mas continuo escrevendo. Você sabe que quando você falou o homem que calculava, na minha mente veio logo o homem que viu o infinito. Eu disse, caramba, É o filme, falar, né? Falar sobre Ramanujan. Pô, é muito bom também, né? Esse filme é muito bom. Muito O louco. Ramanujan talvez fosse um dos cérebros mais privilegiados em matemática de toda a história. O cara via uma conta, não importa o quão complexa era aquela conta, ele via, batia na cabeça dele, já sabia resolver, ele já sabia encontrar propriedades nos números que ninguém conhecia. Só de bater o olho ele já sabia das propriedades. E o cara interessante, além de tudo isso, ele manter a essência, né, da vida dele, de como ele foi criado, do país religião, dele, da religião, dos costumes. enfrentar as intempéries que vieram. Foi assim, tá recomendado também, né? Não sei se- Esse filme é incrível. O Homem que Viu o Infinito. o Podem homem que assistir vem- que A é... gente pode falar sobre vários filmes em matemática aqui, né? Também a máquina do... O homem... Peraí, tem aquele da guerra, né? Da guerra, Esqueci o nome. Esqueci o A nome gente também. vai lembrar. Lembraremos. Que ele decifrou a máquina Enigma. Isso, decifrou o enigma dos lá nazistas. do código Morse e tal. Foi Tem bem também o do... O jogo da Russell imitação. Crowe. O jogo da imitação. O jogo da imitação. Tá Tem aí o do lembrado. Russell Crowe também, que ele faz o John Nash. Eu esqueci John o nome Nash. do filme também. Tá me dando Mas é muito bom. Enfim, branco. vamos falar, é só matemática agora aqui, né? Mas o Homem que Viu o Infinito, o Ramanujan, era indiano, né? E eu tive o privilégio também de ser convidado pelo YouTube uma vez para ir para a Índia palestrar. Peraí, onde é que eu me inscrevo? Eu fui até a Índia dar uma palestra para os professores indianos sobre criação de conteúdo, ensinar Legal. como ensinar matemática pela internet, tal. E aí a primeira pessoa indiana com quem eu tive contato, que foi o cara da imigração no aeroporto. Eu cheguei no aeroporto, o cara viu minha camisa do YouTube. Ele, YouTube, o que você faz? Eu dou aula de matemática no YouTube. Ele, eu também sou matemático. Caraca, maluco, qual a chance da primeira pessoa que eu interagisse na Índia fosse matemático? Eu falei, cara, na Índia todo mundo é matemático, né? Aqui o bagulho é doido. A Índia é um celeiro de pessoas sinistras em matemática. O maior youtuber de matemática, mais famoso talvez, seja o Salman Khan, da Khan Academy, que é indiano, Sim. tem origens indianas. E tem o Ramanujan, tem o Bhaskara, da famosa fórmula de Bhaskara, que é a maior fake news da história, é Bhaskara, né? Agora revela pra gente aí essa fake news aí. A maior fake news da história da matemática é Olha Bhaskara. só, chegamos no momento do nosso MochilaCast, um momento aqui de tensão, porque vai ter uma revelação. Lembrei do nome do filme do John Nash, Uma Mente Brilhante. Uma mente brilhante. É que Também ele, tá recomendado. inclusive, acaba sofrendo Isso, esquizofrenia. e tal. É muito bom esse filme. Muito bom também. Mas aí a fake news do Bhaskara. Cara, no Brasil e em alguns países hispanohablantes, eles chamam aquela fórmula resolutiva da equação quadrática de fórmula de Bhaskara. Mas no resto do mundo, em Portugal, é fórmula resolutiva. Na Índia, é fórmula de Aryabhata. Não tem nada a ver com Bhaskara, né? A minha mente já tá dando nó, matematicamente falando aqui. O que acontece? O Aryabhata, que foi um matemático indiano pré-Bhaskara, ele que meio que desenvolveu... Na época, ele não se tinha álgebra, né? Você não escrevia com as letras. Não tinha esse negócio de letra misturado com o número que o pessoal reclama, né? Então era meio que uma receita de bolo. Você via uma equação quadrática, que não estava escrita da maneira que a gente conhece hoje, mas você resolvia através de uma receita de bolo. Primeiro você eleva um número ao quadrado, subtrai da raiz quadrada. Era uma receita de bolo. Seguia passo a passo, né? Primeiro passo, eleva o número ao quadrado e blá, 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 né? Era uma receitinha de bolo. Entendi. Na França, séculos depois, com Viette, um matemático francês chamado Viette, que foi o cara que introduziu a letra, misturou com o número e produziu a álgebra que a gente conhece hoje em dia, né? Vamos procurar esse cara agora aí. No cemitério. Tem que procurar no cemitério. Os descendentes. Os descendentes de Viette. Será que tem alguém com o sobrenome Viette? Já pensou? Mas foi ele que criou. Então a fórmula que a gente vê hoje, se fosse batizá-la de algum nome, seria a fórmula de Viette. Mas não, a gente chama de fórmula de Bhaskara. Porque o Bhaskara pegou a receita de bolo do Aryabhata e ele também colocou num livro que ele escreveu que ficou mais popular, né? Registre, viu?
Patentei. Lá, imagina, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, você nem se já tinha patente. Mas aí ficou mais conhecido aqui no Brasil. Alguém colocou num livro didático que era a fórmula de Bhaskara e pegou. E ficou. Eu aprendi de Bhaskara, eu não vou mudar. Mas Desculpa, é a maior professor, fake news. Tá? Momento polêmico aqui. Muito bom. Professor, o que seria do Rafael sem a matemática? Cara, boa parte da minha vida é a matemática. Tudo que eu tenho hoje em dia foi a matemática que me deu. Tudo, quase tudo. Se não fosse a matemática, eu seria provavelmente professor de língua portuguesa, que era a minha segunda opção. A gente estaria falando, eu seria o Noslen. O Noslen, pois é. Eu seria o Noslen hoje em dia. Mas o Noslen, claro, muito melhor que eu. O Noslen é brabo na língua portuguesa. Demais. Tu, inclusive, convida tá convidado, Noslen. Isso aí, ó. Pra vir aqui também, ó. Quando vier a Maceió, tá convidado pra vir aqui. Opa, mas toma aí um banho no mar da Pajuçara, aproveita um pouquinho das nossas belezas naturais e vem aqui, pô. Mas ó, eu ou seria professor de língua portuguesa, ou então eu iria pro ramo mais artístico, não sei. Entendi. A aula de teatro te ajudou bastante. Ou no ramo de atuação. Música também. Música, de escritor, eu talvez fosse um escritor. Perfeito. Desenhista, eu gosto muito de desenhar também. Entendi. Então eu ia para um ramo meio mais artístico. Por exemplo, a minha monografia, meu TCC, o título dele foi A Arte dos Mosaicos e o Ensino da Matemática. Caramba. Então eu falei de preenchimento regular do plano através da arte, baseado no artista que eu mais gosto, que eu tenho a outra tatuagem aqui, que é o Maurício Cornelis Escher. Não sei se você conhece esse artista. Ele trabalha com preenchimento regular do plano, fazendo figuras desse jeito. Você vê muito isso na cultura árabe. Quando você vê a arquitetura árabe, por exemplo, ele tem muito do mosaico, né? De ficar preenchendo o plano com figuras diferentes, mas formando um padrão. Só que o Escher, ele foi além. O árabe, ele não pode representar figuras humanas nesses mosaicos que eles fazem. Entendi. O Escher não, ele pegou e começou a transformar o mosaico num lagarto, num ser humano, em aves, em morcegos. E era um artista incrível, fabuloso. Perfeito. Eu já fui numa exposição do Escher no CCBB, lá no Rio de Janeiro. Pô, foi uma das melhores exposições que eu já fui. Me emocionei muito. Então o Escher era sinistro. E me inspirou também. Um outro artista que me inspirou. Malbataan, o Escher, professor Laércio, professor Ivanor. A galera toda que vai construindo quem você é, né? No final das contas. Fazendo parte da sua trajetória para sempre, né? Acho que no final seria um artista de alguma coisa. No final das contas, hoje você é um artista também. Também. Professor, é muito bom esse bate-papo. A gente está chegando num momento bem legal. Chegar num momento onde eu vou fazer uma provocação. A gente vai fazer um bate-pronto rápido aqui, sabe? Imagina que você está preparando sua mochila para uma grande jornada. A jornada é uma das mais importantes da sua vida. Está no Mochila Cash. Sua mochila, você tem alguns itens para colocar e você tem que escolher aí esses itens. Eu vou perguntar quais são os itens e você vai respondendo para a gente conhecer um pouco mais do professor Rafael Procópio. Uma música. Música? Caraca, eu gosto de tanta música. Eu sou muito eclético. Mas é uma. Pode ser um forró, né? Um forró. Por acaso, forró é um ritmo que eu não curto também, não sei dançar. Mas vai aprender, tá? Em Alagoas vai ter que aprender. O meu corpo não segue o que minha mente manda. Vai-se embora. Mas uma música eu talvez escolhesse November Rain do Guns N' Roses. Pô, que legal. Um livro. O Homem que Calculava. O Homem que Calculava. Um dia inesquecível. Caraca, porra, são tantos, mano. Tantos. Talvez o dia que minha filha nasceu. O dia que sua filha nasceu. Porra, é o dia mais marcante da minha vida, provavelmente. Pra mim também. Antes, na minha palestra, eu falava que o encontro mais importante da minha vida tinha sido com o livro Os Miseráveis, né? Do Victor Hugo, que é o primeiro livro que eu li. E hoje é o segundo encontro mais importante, porque o primeiro é o encontro com a minha filha, com a Jasmine. É muito doido, né? É muito doido. Você viu ela nascendo? Vi ela, cortei o cordão. Eu também cortei. Cara, é muito doido, muito doido. Você fica, caraca, maluco. Agora minha vida muda completamente. Literalmente, né? É o dia mais marcante, sem dúvida. Muda pra sempre. E se você fosse retirar dessa mochila, depois de concluir essa longa jornada, o que você retiraria? Mas que não fosse uma coisa que fosse para ser desprezada, mas que se tornasse um aprendizado. Um dia, uma data, um momento que você disse, pô, esse dia não foi, mas eu aprendi. Eu acho que seria o outro dia mais marcante da minha vida, talvez o segundo, que foi o dia que eu... Não foi um dia específico, foi uma semana, alguns dias, que eu quase morri por causa da Covid-19.
Eu peguei a Covid-19, minha filha estava com 4 meses. Caramba. Eu peguei a Covid, fui internado sem ar, não conseguia respirar. Horrível. Foram os piores 10 dias da minha vida. Eu quase fui entubado. Por pouco eu não fui entubado. Ainda bem que consegui ficar na posição pronado lá e aí fui recuperando. Mas foram os dias mais tensos da minha vida, que eu achava que eu não ia voltar para casa. Que era numa época que as pessoas iam internadas para o hospital e não voltavam. E não né? voltavam. Mas porque estava tudo muito desconhecido ainda, né? Estavam começando a fazer a vacina, mas não tinha. Uhum. E eu tava doido para ser a cobaia. Me bota como cobaia, pelo amor de Deus. Mas eu consegui me livrar disso daí. Aí, tanto é que eu fiz depois, eu enlouqueci, fiz a tatuagem do Fênix, a do Ash. Tudo isso depois da pandemia. Ficou um grande aprendizado na minha vida. Mas uma coisa que mudou muito também a minha forma de enxergar as coisas. Porque antes eu ficava muito negócio de trabalho, fazendo as coisas. Hoje em dia, mas também eu mudei da água pro vinho. Entendi. Agora eu foco muito na minha filha. O negócio é ficar com a minha filha, brincar com ela, fazer ela se desenvolver. Tempo mas eu de esqueci qualidade, completamente o meu trabalho. Então eu não consegui equilibrar. Agora que eu tô tentando voltar meio que a deixar as coisas equilibradas para voltar à vida normal, né? Mas a Covid-19 foi um negócio que veio para realmente deixar alucinado, assim, porque foi difícil. Talvez eu retirasse esses 10 dias que eu fiquei internado lá. Muito bom, professor. Professor, seu espaço aqui está aberto agora para você convidar o pessoal para o Matemática Rio, olha só. O matematicário. É o matematicário. Vamos, né, manter a licença poética, porque a poesia permite. Convida o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o nosso público aí também para seguir. E queria agradecer de coração esse tempo, né? Você não sabe, olha, ele veio do Rio de Janeiro num carro elétrico para mapear os pontos. Então, assim, está prestando também, caso você não saiba, está prestando um grande serviço para a humanidade. Quem vier vai saber exatamente quem que quer saber o trajeto, onde os pontos ideais ali para fazer. Né? Ele está dando várias dicas. Louco, então... né? Eu sou meio louco mesmo, galera, porque eu gosto muito de viajar. Eu já viajei pela Europa de carro, dirigindo mais de 10 mil quilômetros. Depois com um amigo meu também, Paulo Valim, que hoje mora na Polônia. Então é difícil ele vir aqui, mas está convidado também, Paulo Valim, para vir aqui. Venha-se embora. A gente viajou também pela Europa de carro. Eu adoro viajar de carro. Quando eu morava em Porto Velho, a gente viajava muito de Porto Velho para o Rio de carro. E aí agora, eu comprei um carro elétrico que é muito econômico. E aí eu falei, por que não, né? Eu já procurei no YouTube. Tipo, do Rio para o Nordeste, de São Paulo para Bahia ou para Maceió, para Natal. Não tem ninguém, nunca fez esse trajeto. Agora... Eu vou ser o primeiro. Então, e mostrando que é possível. Que o pessoal fala assim, não dá pra viajar de carro elétrico. Não dá. Eu vou mostrar que é possível. Eu tô aqui em Maceió. E meu carro chegou aqui sem guincho. O pessoal ficou falando, tem que ir com o carro e com guincho. Logo acompanhando. Cheguei. Mas tá convidado, galera. Eu quero agradecer muito a oportunidade de vir aqui ao seu podcast. Parabéns pelo seu projeto também, muito maneiro, de viajar ao Brasil também. Viajar é muito bom, né? É demais. E aí, quando você viajar com propósito, né? Com propósito é melhor ainda. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Quero convidar todo mundo aí a conhecer o meu canal. Todas as redes sociais são @Matemática Rio ou Matematicário. Pode falar do jeito que você quiser. É isso aí. E pode me seguir lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube, no Twitter, que agora é X. Me segue em todas as redes sociais. Kawaii. Não, Kawaii eu até tenho, mas eu não atualizo. Mas de qualquer maneira está convidado a participar e a aprender muita matemática. Boa. Vamos sempre juntos. Vamos sempre juntos. Ele começou esse projeto e nunca esteve sozinho. Apesar das dificuldades, ele nunca perdeu o seu brilho. Eu falei com Rafael Procópio, do Matemática Rio. Muito obrigado, tamo junto. Olha só, segue aí o nosso canal, se inscreve, compartilha. Foi mais um episódio incrível do Mochila Cast. Eu tô muito feliz de estar aqui com mais uma entrega perfeita e com o Rafael Procópio aí, trazendo muito da sua história, lindíssima história, inclusive. E a gente se encontra na próxima jornada do Mochila Cast. Tchau, valeu!